Olá, queridos irmãos, queridos, graças a Deus, a paz a todos, que Deus abençoe de maneira gloriosa, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados irmãos, eu estou passando onde tem aqui uma mensagem de Deus ao seu coração. Você que me ouve do outro lado, seria de extrema importância que você ouvisse esta mensagem, onde você vai perceber nesta mensagem porque tantas pessoas, inclusive nos dias atuais que vivemos, porque elas estão contaminadas. Você vai se dar conta nessa palavra aqui, quem são as pessoas as quais elas estão separadas de Deus, mesmo estando dentro da igreja, muitas vezes elas não percebem. Eu queria alguns minutos da sua atenção, eu tenho certeza, você que vai ouvir, vai valer a pena, e que eu ouvir, você traga como exemplo para si próprio. E se pergunte, você que me ouve do outro lado, espero que não, que você que vai ouvir, se você não é uma das pessoas que talvez está dentro da igreja, enganando a si mesmo, separada da graça de Jesus. Livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 14, diz assim: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Observa, queridos irmãos, que a recomendação da Bíblia, a recomendação bíblica, é seguir a paz com todos e a santificação. Sem esses dois elementos, paz e santificação, a Bíblia diz: ninguém verá o Senhor. O desejo de todo mundo que me ouve agora em algum lugar, e aqueles que também não vão ouvir essa mensagem, é ver Deus na sua própria vida, é ver Deus na saúde, é ver Deus na sua família, é ver Deus no seu trabalho, nos seus projetos, é ver Deus no casamento, naquilo que você sonha. O desejo de todo mundo é encontrar-se ou perceber a manifestação do poder de Deus naquilo que você almeja. Esse é o desejo de todo mundo. Mas para que alguém possa ver Deus na sua vida própria, como a Bíblia aqui menciona, é necessário seguir esses dois elementos, ou buscá-la: paz e santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Como falei, há muitas pessoas que elas até desejam notar-se ou perceber o agir de Deus naquilo que deseja, naquilo que alguém almeja, naquilo que alguém sonha, naquilo que alguém busca, mas nem todo mundo está disposto a pagar o preço chamado santidade, santificação. E se não houver paz, se não houver santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, está escrito. Tem que haver a paz e a santificação. Quando há esses dois elementos, você passa a ver ou notar o agir de Deus em todos os seus caminhos. Agora, sem o mesmo, diz a palavra, ninguém verá o Senhor. A seguir ele diz assim no versículo 15 do capítulo 12 de Hebreus: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Ninguém seja faltoso, separando da graça de Deus. Quando uma pessoa encontra-se em falta com Deus, quando ela não busca a paz, ou quando ela não é um mensageiro de paz, ou quando ela não busca a santificação, alguém que não busca a paz, não segue a paz, melhor dizendo, nem a santificação, está em falta com Deus. Todos aqueles que não seguem a paz e nem a santificação, a Bíblia diz que está em falta com Deus. E aquele que não segue a paz nem a santificação, não só está em falta com Deus, mas a Bíblia também diz, está separado da graça do Senhor. O que é alguém separado da graça? É alguém, como eu mencionei no início, que muitas vezes está dentro da igreja, mas ainda carrega dentro de si o que é pertencente à velha criatura. É alguém separado da graça. É alguém que está em falta com Deus. Alguém que não proporciona paz. Alguém que não se arrepende. Alguém que não leva amor. Alguém que não leva uma palavra de conversão, de arrependimento. Alguém que não leva uma palavra de edificação. Alguém que não busca a santidade, mas busca os seus próprios desejos. Alguém que não busca a santidade, mas busca seus desejos materiais, seus desejos carnais. Alguém que não busca a santidade, mas proporciona muitas vezes divisão.
contenda, engano, ódio, mentira, ilusão, alguém que não busca santificação, que não proporciona paz, mas proporciona qualquer uma outra coisa que seja, esse alguém está em falta com Deus, diz a palavra. E aquele que está em falta com Deus está separado da graça. E o que está separado da graça está em prisão. Pode estar dentro da igreja, mas continua sendo escravo dos seus próprios pensamentos. Pensamento carnal, pensamento material, pensamento enganoso, pensamento audacioso, pensamento de engano, pensamento muitas vezes de idolatria. A pessoa que pensa de seu jeito próprio, a pessoa que acha que não precisa mudar, a pessoa que não chega ao arrependimento, a pessoa que não tem um compromisso com Deus, a pessoa que não abandona o mundo, não abandona o seu eu por amor a Cristo, é uma pessoa que está em falta com Deus. A pessoa que não busca santificação, que não deixa aquilo que gosta de fazer para agradar o Todo-Poderoso. A pessoa que não deixa aquilo que a carne pede para agradar o Espírito Santo, encontra-se em falta com Deus. Por isso que eu falei no início, tomara que você que está me ouvindo não seja uma dessas pessoas que está em falta com Deus. Mas se você for, ainda dá tempo você se arrepender. Ainda dá tempo você vir para Cristo. Ainda dá tempo você segurar nas mãos de Cristo e dizer: Senhor, eu quero mudar a partir de hoje. Eu estou arrependido, eu quero voltar para o Senhor. Eu quero fazer as coisas certas, eu quero me consertar. Eu não quero estar em falta com o Senhor. A partir de hoje eu vou buscar a paz para mim mesmo. Eu quero ter paz na minha vida. A partir de hoje eu vou viver em santidade, eu vou pagar o preço, mas eu vou viver em santidade em tua presença. Ah, pastor, estou afastado. Volte. O que está impedindo de você voltar? O que te impede de você se consertar com Deus? Se você é alguém que está em falta com Deus, separado da graça, ou alguém que está separado da graça por estar em falta com Deus, por não estar buscando a paz e a santificação, é alguém que está em prisão, que está sendo escravo. E se você é uma dessas pessoas, dá tempo você voltar. O tempo é curto, mas ainda dá tempo para que você se arrependa, para que você volte, para que a misericórdia de Deus te alcance, porque Deus está pronto a te dar mais uma chance. Deus está pronto a te dar mais uma oportunidade. Deus está pronto a te acolher, a te abraçar, a te lavar com o sangue santo, precioso. Deus está pronto a te dar essa oportunidade para que você se conserte e faça certo de agora para frente. O que está impedindo você de voltar? O que está te impedindo de se consertar com Deus? Como a Bíblia diz, ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muito seja contaminado. Percebe? A raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muito seja contaminado. Quando a Bíblia menciona a raiz de amargura, há pessoas que carregam dentro de si a raiz do pecado, é como se tivesse enraizado. Há outros que carregam dentro de si a raiz da ignorância, como se a ignorância tivesse enraizado dentro daquele alguém não muda. Há pessoas que carregam dentro de si a raiz do engano, do sentimento enganoso. A pessoa nunca muda. É a raiz da desobediência. Há pessoas que nunca obedecem a palavra de Deus. É a tal da pessoa que diz: eu nasci assim, cresci assim, eu vou morrer assim. Ei, mude, se arrependa, volte para Cristo, se conserte com Deus a partir de hoje. Não fique em falta com Deus, não viva separado da graça de Deus. Ainda há tempo para você se arrepender, ainda há tempo para você se consertar, ainda há tempo em você voltar para Cristo. Não deixe que a raiz de amargura te separe da salvação. Não deixe que a raiz do sentimento enganoso te separe do Espírito Santo. Não deixe que a raiz do vício te separe do amor de Cristo. Não deixe que a raiz do mundo te separe do que há de mais precioso, que é a salvação, a qual Deus está te proporcionando. Porque tem pessoas que se esforçam em tudo com relação a agradar a si, mas não se esforçam a agradar a Deus. Outros se esforçam a agradar as pessoas, família e etc., mas não se esforçam a agradar o Todo-Poderoso. E com isso a raiz que há dentro da pessoa de engano, do sentimento enganoso, do sentimento audacioso, do sentimento carnal, a raiz do pecado está tão enraizada em muitas pessoas, que há pessoas que preferem viver em falta com Deus, separado da graça, não buscando a paz, não buscando a santificação, de que se arrepender.
E a Bíblia diz: ninguém seja faltoso, separando da graça de Deus. O que é uma pessoa em falta com Deus? Uma pessoa que não está buscando a paz nem a santificação. Todos que não buscam a paz nem a santificação estão em falta com Deus, separado da graça. E o que é uma pessoa em falta com Deus? Quando uma pessoa tem falta? Quando alguma outra raiz cresce na pessoa, quando algo está enraizado nela, ao ponto, como diz aqui a palavra, de causar um determinado sentimento enganoso, da pessoa achar que está certo, está errado, e ela não percebe, não se dá conta. A raiz do vício, a raiz da mentira. Tem pessoa que a mentira está enraizada dentro dela, não deixa de mentir. Tem pessoas que o pecado está enraizado dentro dela, não deixa de pecar. Tem pessoas que o ódio está enraizado dentro dela, nunca deixa o ódio. É como se o ódio tivesse tornado uma planta maligna dentro do coração de muita gente. Há pessoas que não deixam a raiz do mundo do engano. Ela passa a vida inteira sendo enganada e não se dá conta. A raiz do engano está enraizada dentro de muitas pessoas. A raiz da idolatria, como se a idolatria tivesse enraizado dentro da pessoa. A raiz do vício, há pessoas que vai morrer bebendo, vai perder a salvação, nunca vai deixar de beber. Tem até uns crentes aí que diz que pode beber pau d'água. Pau d'água, pingunço, pingaiada, é isso que é. Tem outro que vai morrer fumando, nunca vai deixar de fumar. É como se a raiz maldita do cigarro tivesse enraizada na pessoa. E Jesus está te propondo arrependimento. Jesus está te propondo que você se arrependa, conversão. A raiz da malignidade é como se tivesse enraizado em muitas pessoas. Muitas pessoas nunca mudam. Está tendo a chance, está tendo a oportunidade. Mas aqueles que preferem viver em falta com Deus de que se consertar. Aqueles que preferem perder a oportunidade e que aproveitar a oportunidade que está tendo. Quanto a Bíblia diz: ninguém seja faltoso, separando da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Tem pessoas que a raiz do pecado está tão enraizada, que a pessoa está a vida inteira no pecado, espiritualmente ela está cega por conta do pecado, não se dá conta. Pessoas que andam no adultério, a raiz do adultério está enraizada no coração. A raiz da prostituição, a raiz da mentira, do roubo, do furto, a raiz do engano está tão enraizada que muitas pessoas, elas preferem sofrer, preferem estar em falta com Deus do que se consertar, porque não quer pagar o preço. E eu vou ser bem claro aqui, queridos irmãos, todos aqueles que o pecado está enraizado no coração, se Jesus voltar e muitas pessoas se encontrar no pecado como muitos estão hoje, não podem ser salvos. Porque salvação é para aqueles que não encontram-se em falta com Deus. Aqueles que procuram a paz e a santidade, como aqui está escrito. Se alguém não procurar a paz e a santidade, esse alguém está em falta com Deus. Alguém que está em falta com Deus está separado da graça. Alguém que está separado da graça não é livre, está em prisão, sendo escravo. E alguém que está sendo escravo é porque alguma raiz de amargura está prendendo ela de alguma forma, ele está sendo escravizada de alguma maneira. Há pessoas que andam em todo tipo de evento, inclusive muitos cristãos, andam em festa, balada, no pagode. É a raiz do pecado, está enraizado, não quer se converter, não quer se arrepender, prefere estar em falta com Deus de que viver em santidade. Está em falta com Deus. Mas eu vim aqui como mensageiro de Deus para te trazer mais uma oportunidade, mais uma chance. Se você que me ouve é alguém que está em falta com Deus, você está tendo a oportunidade de se consertar. Você está tendo a oportunidade de se arrepender. Você está tendo a oportunidade de abandonar o pecado, abandonar o vício, abandonar as maus companhias. Porque com relação a maus companhias, é como se o pecado tivesse enraizado de tal maneira que tem pessoas que preferem ouvir a voz do diabo através de pessoas próximas do que ouvir a voz do Todo-Poderoso. Isso é raiz do pecado que está enraizado. Nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e seja contaminado. Quantas pessoas estão contaminadas com tantas coisas? Contaminado com ódio, contaminado com o pecado, contaminado com o vício, contaminado com a mentira, com a idolatria, com o engano, com o racismo, crente racista. Quantas pessoas estão contaminadas com tanta coisa? É o pecado. Todos aqueles que estão contaminados é o pecado que está matando. Todos aqueles que estão contaminados é o pecado que está enraizado. Todos aqueles que não procuram a paz ou a santidade é porque o pecado está enraizado dentro do coração. Todos aqueles que estão separados da graça de Deus, em falta com Deus,
pecado é porque está sendo escravizado pelo próprio pecado. Todos aqueles que não buscam a paz, não proporcionam paz, não procuram o amor de Cristo, não se arrependem, não se convertem, é porque o pecado está enraizado dentro do coração. Todos aqueles que não chegam ao arrependimento, não se consertam, é porque está sendo escravizado pelo pecado, está sendo servo do pecado e não servo de Cristo Jesus. Todos aqueles, sem exceção, que não se arrependem, que não procura paz, que não leva amor às pessoas, que não leva união, arrependimento, conversão, santidade, é uma palavra de edificação, mas proporciona separação entre as pessoas, malícia, engano, mentira, ódio. Todo esse é porque o pecado está enraizado dentro do coração, independente de quem seja, sem exceção. Todos aqueles que não proporcionam paz ou santidade, arrependimento, conversão, edificação, é porque o pecado está enraizado dentro do coração. E aqueles que o pecado está enraizado no coração, está em falta com Deus, como diz aqui, separado da graça, porque o pecado está enraizado dentro de muitas pessoas. É a Bíblia, queridos, não sou eu. São as pessoas que estão contaminadas, pessoas que não deixam a mentira, o roubo, a bebida, a droga, pessoas que não deixam o engano do mundo, pessoas que não abandonam a velha criatura, é porque está vivendo no pecado. Para finalizar, no versículo 16: nem haja algum impuro ou profano como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado. Saul querendo herdar a bênção, Esaú querendo herdar a bênção, a Bíblia diz que foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrima tivesse buscado. Percebe que Esaú procurou, tentou, se esforçou, mas não havia mais tempo. Buscou com lágrima, mas não houve mais lugar para arrependimento. Sabe por quê? Porque ele teve todas as oportunidades e não aproveitou. Então aproveita que você está tendo. Se você está em falta com Deus, se conserte hoje. Se você não estava buscando a paz e a santificação, volte a buscar a partir de hoje. Se você estava longe de Jesus, volte para Jesus hoje. Se você é alguém que até estava congregando em alguma igreja, mas você não estava firme com Deus, se conserte hoje. Porque Esaú buscou com lágrima, mas não teve mais tempo. Então aproveita essa chance, essa oportunidade, porque senão o que aconteceu com Esaú, pode acontecer com você também. Tá bom, queridos? Vou ficando por aqui. Deus abençoe. Forte abraço a todos em nome de Jesus.